Espero que vocês tenham aproveitado a aula, tá? Quero agradecer a presença de vocês e convido para ficar na aula de agora. Eu vou tomar uma água aí no banheiro e já estou voltando, enquanto está abrindo o PDF aí. Se alguém perguntar de mim, Mayara, fica aí vigiando e avisa Paula também, e avisa que eu estou vindo, tá? Se cair, às vezes cai mesmo, tá? Cai quando eu saio. Ô, Paula, Mayara, colocam lá no chat, nos grupos, aula de estatística, organização de dados. O nome é meio estranho, né? Parece que é uma coisa muito óbvia, mas... Ô, Milena, você não veio na aula de matemática financeira? Mas essa de estatística também cai no trem lá. Acho que cai até mais no PISME. É a Milena que entrou agora, não foi? Nossa, pessoal, eu não abri minha câmera, me perdoe. Eu esqueci de abrir as câmeras. Boa noite. Que bom que veio fazer companhia. Essa aula geralmente vem menos pessoas. Não, é PISME, é um vestibular seriado. É um vestibular que você faz todo ano. Eu não sei o que está acontecendo. Estou salvando uma tela aqui. É organização de dados, Mayara. Isso que está na tela aí. Esse é um assunto bem interessante, tá? E fácil, e muito fácil, aliás. Não é só fácil, não. É um assunto muito fácil, tá? Então, é um assunto que um aluno do 7º ano consegue tranquilamente entender
tá? Mas é um assunto bem conceitual. Se a pessoa não ficar atenta aos conceitos, elas não conseguem fazer, não conseguem entender isso aqui. Tá? Por quê? Porque elas se perdem nas ideias. A estatística é sempre fácil? Não. Esse assunto que eu vou falar agora é fácil, tá? Acho que eu já vou começar, inclusive. Eu peço que mesmo quem se identificou, pessoal, precisa se identificar de novo no chat. Se já veio na outra aula, só o nome completo, acredito que já seja suficiente, tá? Aqui eu tenho que fazer uma outra chamada para o relatório, tá? Então, se puderem se identificar, tem tão pouquinha gente. A Júlia, você está muito quieta aí, Júlia. O que aconteceu? Você fala tanto. Eu tô comendo, Otávio. Eu tô com fome. Ah, achei que você estava com medo. Comendo, tudo bem. Não, eu estou comendo. O senhor tá com fome, não? Eu tô, mas... Ah, então tem que comer, eu não beliscar alguma consigo, coisa aí. eu não consigo comer e dar aula, senão eu comia. Essa parte aqui é interessante e vocês vão usar na vida também, tá? Agora a estatística começa a ficar menos teoria e menos blá, 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 igual muita gente fala, e vai para a prática, tá? Vamos para a prática e é bem interessante. Alguém levantou a mão ou é impressão minha? Eu levantei a mão. Otávio, deixa eu te perguntar, é o arquivo de organização de dados? Vou mandar tudo no grupo de WhatsApp daqui a pouco. Tá, beleza. Tá, vamos lá. Bom, eu vou começar fazendo nessa página aqui para explicar a teoria para vocês. Vamos supor que numa sala eu comecei a coletar um questionário. Eu estou coletando dados. E eu coletei a idade dos alunos, tá? Então, a idade é a minha variável, tá? E ela é uma variável intervalar discreta. Igual eu falei na última aula, na primeira aula, eu coletei a idade é a minha variável. E aí, os valores que essa variável assume, tá? Eu vou pedir para o pessoal, inclusive Paula, Maiara, do Fundamental, ficar muito atento, que isso é interessante. Eu comecei a coletar a idade. E aí, eu fui anotando as idades que me responderam. 11 anos, 12 anos, 12 anos, 12 anos, 13. Eu estou entrevistando um grupo de alunos, certo? 12, 13, 12, 13, 13, 11 e 14. Tá, eu coletei esses dados. Acho que está muito pouco aqui, vamos por mais. 12, 12, 13, 13, 11, 13, 12, 12, 13 e 13. Perguntei para 20 alunos e eu coletei os seguintes dados. Tá? Entenderam o que eu estou fazendo aqui? Eu quero organizar agora os dados. Tá? Eu coletei os dados e agora o meu interesse é organizar os dados. Esses são os dados que eu coletei, tá? São os dados coletados. Em geral, a gente vai usar um símbolo. A gente chama de X maiúsculo a variável, podia ser outra letra, e esses valores eu chamo de X1, X2, X3, X4 e assim por diante, até o último, que é o X20. O número de elementos dessa amostra é N, eu chamo de 20. Certo? Então, só para representar os dados que eu obtive aqui. 11, 12, 13 e tal. Se eu colocar esses dados em ordem, isso aqui chama roll. Agora, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer o roll, não, porque dá muito trabalho. Eu vou tabular os resultados. Então, vamos lá. Quais idades que eu encontrei? 11, 12, 13 e 14. Eu estou fazendo o seguinte, só para a gente entender. Qual é a função da estatística? Coletar, organizar e analisar os dados. Na segunda aula eu expliquei como coletar os dados. Aí eu já corretamente coletei os dados e agora eu vou fazer o quê? Vou organizar os meus dados.
tá? Eu estou na etapa de organização. Eu coletei só 20, tá? É lógico que numa coleta prática, às vezes você coleta 5.000 dados, tá? Aqui eu coletei 20. Então vamos tabular os dados. 11 anos, um tracinho ali. 12, 1, 2, 3. 12, 1, 2, 3. Não precisa fazer assim não, mas é um jeito de fazer. 13. Mais outro do 12. É pouco prático o que você está fazendo. É que eu quero explicar um conceito. Mais 2 do 13. Não vou fazer assim nos outros exercícios, não. Mais um do 11. Mais um do 14. Mais 2 do 12. Já viram isso? Mais 2 do 13. Vocês vão marcando gol no campeonato de handebol. Mais um do 13. Mais um 13. Votação de líder de classe. Diretora vai escrevendo esses negócios na lousa. Tá? Certo? Isso que eu fiz aqui é chamado de tabulação. Tá? Tabulação, às vezes, é um pouco diferente. Às vezes, a tabulação, a pessoa, em lugar de fazer assim, ela faz assim. Certo? Concorda que é mais inteligente fazer assim do que fazer um monte de risquinho assim? Meu pai tinha um empregado na locadora dele, quando existia locadora, que contava os filmes alugados fazendo assim. Eu falei pro cara, isso não é inteligente, é o meu jeito. Aí ele ia contando, era facinho de errar. Aqui você bate o olho e você sabe quanto tem, aqui não. Por isso que se agrupa em 5, tá? Então se agrupou em 5. Então eu tenho 3 com 11 anos, eu tenho 8 com 12, 9 com 13 e 1 com 14, tá? Esses dados aqui, 3, 8, 9, 10, eu chamo de frequência absoluta dos dados. Depois você vai entender o que é frequência absoluta e o que é frequência relativa absoluta. Então, o que é frequência absoluta? É o número exato de vezes que aquele valor aparece. Então, esse aparece 3, esse aparece 8, esse aparece 9 e esse aparece um só. Ok? Deu para entender o que é frequência absoluta? Ok? Então, vamos fazer o meu primeiro objeto matemático. Meu primeiro objeto matemático é chamado tabela. Só que não é qualquer tabela. Eu vou fazer uma tabela de frequências. Tem normas ABNT para fazer tabela, tudo. Eu não vou falar disso com vocês, mas tem no material impresso. Na tabela, eu vou colocar as idades aqui. E aqui eu vou colocar a minha frequência absoluta. Eu vou pôr um F com A minúsculo. Frequência absoluta, FA. E vou colocar 11, 12, 13, 14 e os valores que eu encontrei. 3, deixa eu fazer maior, está muito feio. Apagar tudo. onze, 12, 13 e 14. Eu vou colocar aqui a minha frequência absoluta. Esse aqui é um F, tá? Que meu F tá morfético. Tá? Nossa, que preconceito. 3, 8, 9 e 1. Ficou meio torto. Mas vocês entenderam o que eu fiz aqui? Bom, o total, eu posso escrever total ou representar por essa soma aqui. O que é essa soma aqui? Soma de... Não, mentira. É a soma. É a soma. Vou só escrever sigma para não complicar. Mas tá, não vou falar disso agora não, tá? Vamos falar total mesmo. São 20, concorda? Entende que isso aqui é tão óbvio que eu não precisava de uma aula para dar isso aqui. Acontece que você pergunta na prova do concurso qual é a frequência. A pessoa não sabe o que é o nome frequência, tá? Agora, vocês sabem me dizer o que é frequência relativa? E isso cai na prova do PISME, cai na prova do concurso.
O que é frequência relativa? Quem chuta o que é frequência relativa? Essa é absoluta. E qual que é a frequência relativa? E ela é muito importante. Qual que é? Quem chuta? Vamos arriscar aí. O que é frequência relativa? Exatamente, é a porcentagem. Então, 3 é 20, né? 3 é 15%. Aqui é 40%. Aqui é 45% e aqui 5%. Como é 20, é fácil de fazer, tá? Se for 21, eu fiz alguma coisa errada. Eu contei alguma coisa errada. Não pode ser 21, porque aqui eu coloquei só 20 números. O que eu pus a mais aqui, galera? Uma coisa eu pus a mais. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em 8, 12. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 8, 13. Eu pus uma a mais. Tem só 8, 13. Então, aqui é 8 e aqui é 40%. Como calcular a frequência relativa de forma fácil num concurso público? Eu ensino meus alunos a fazer o seguinte, ó, peraí que eu vou pôr no espaço. Eu acho que eu cheguei a dar aula disso aqui para você, não cheguei, Júlia? Eu não lembro. É só pegar 3 e dividir por 20. 8 e dividir por 20. E claro, tem que fazer vezes 100, né? 8 dividido por 20 e 1 dividido por 20. Vezes 100, tá? Não, eu acho que eu dei na aula normal mesmo. Frequência relativa de 100%. Tá? Ok? Entenderam o que é frequência relativa? Frequência relativa é porcentagem. Tá? Agora, eu vou chamar de um FA maiúsculo. O que é o FA maiúsculo? É a frequência acumulada. Para que serve isso? Sempre eu vou usar? Não, mas eu quero explicar tudo de uma vez para não ficar acumulado. Então, o FAzão é o quê? Vê se vocês entendem. Aqui é 3, aqui é 11, aqui é 19, aqui é 1. Claro que isso aqui tem que estar em ordem, certo? Tem que estar em ordem. O que é frequência acumulada? Eu tenho 3 alunos até 11 anos. Eu tenho 11 alunos até 12 anos. Eu tenho 19 alunos até 13 anos. E eu tenho 20 alunos, aqui é 20. Eu tenho 20 alunos até 14 anos. Entenderam o que é frequência acumulada? É o valor até aquilo. Eu tenho que ir somando na frequência acumulada. Tá? E essa é a frequência acumulada absoluta. E o F é rão, frequência. Isso eles perguntam na prova. Qual é a frequência acumulada relativa tal? Tem outras coisas também. Isso aqui tem utilidade? Sim. Vocês vão ver mais para frente que ela tem aplicação. Então, aqui é 15%, aqui é 55%, aqui é 95%, aqui é 100%. Eu quero dizer que até 13 anos tem 95%. O que é frequência acumulada? Ó, tenta não pensar em como faz a conta, mas o que significa para você entender. Esse 3 significa o total de alunos até 11 anos. Tem só 3, né? O que é o 11? Eu tenho 11 alunos até 12 anos. O que é aluno até 12 anos? É o 3 mais o 8, tá? Porque os 3 alunos têm 11 anos e os 8 têm 12. Então, frequência acumulada, eu somei 3 mais 8. Eu tenho 11 alunos de 3 mais 8. E eu tenho 19 alunos, que é 3 mais 8 mais 8, tá? Que é aluno até 13 anos, certo? E mesma coisa que a porcentagem. 15 mais 40, mais 40. Então, essa é a frequência acumulada absoluta. Eu não coloco soma na frequência acumulada, tá? Deu para entender? Então, meu primeiro objeto é a tabela de frequência. Agora eu vou ensinar para vocês 3 outros objetos, tá? O primeiro objeto chama histograma. O segundo objeto chama polígono de frequência. E o terceiro objeto chama ogiva de Galton. Eles chamam só de ogiva.
tá? Mas vamos entender, tá? Então presta muita atenção nisso, isso é matéria que eu ensino no ensino fundamental. Quem tem mais de 20 anos, às vezes não estudou isso no fundamental, mas hoje já está entrando no currículo, tá? Então vamos lá. O que é o histograma? Ó, 11 é 3, 12 é 8, 13 é 8, 14 é 1. Eu decorei esses dados, tá? Vamos pôr eles aqui no cantinho de outra cor. Vamos pôr lá. 13 não, 11 é 1, 12 é 8, 13 é 8, 14 é 3. Certo? Tá aqui no cantinho. O que é um histograma? É um gráfico. Como que funciona o histograma? Histograma não é um gráfico de barras, tá? Não é o gráfico de colunas. Histograma é o histograma, tá? Nessa reta horizontal, tá? No eixo X. No eixo X, eu vou colocar os valores. 11, 12, 13 e 14, certo? No eixo horizontal, eu coloco os valores. Presta atenção. Só dá para fazer histograma em dados intervalares ou ordinais. Dados nominais não tem histograma, tá? Aqui eu vou colocar a frequência. Peraí. Acho que coloquei muito grande aqui. Faz de conta que tá tudo bonitinho, tá? Tá horrível. Não faz de conta que tá bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entenderam esses dados que eu coloquei? Aqui é a frequência e aqui são os valores, a idade. Tá? Só dá para fazer histograma porque o dado é intervalar. Então, como é intervalar, eu posso fazer histograma. Intervalar, check. Tá? Então dá. Aqui que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 11 e eu vou ver quantos tem. 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma barra assim, até a metade do 11 e o 12. Tá? Aqui é metade do 11 e 12. Tá certo? Então, vou fazer uma barra aqui. Aí eu vou subir até a outra 8. Ó. Tem que ser exatamente a metade. Eu vou subir até o 8. Tá? O 8, que é o valor aqui. Tá, aqui tem que ser também fechado. Aí o 8, eu vou até a metade do 12 ali. Como o outro é 8 também, eu sigo reto. Vinha só até aqui, então deixa eu apagar um pedaço. Eu posso fazer os pontilhados. Vamos fazer para ficar mais fácil de entender. Estão entendendo o que eu estou fazendo? Não é um gráfico de barras. Tá? Aí, só um minuto, Júlia. Aí o 13, mesma coisa. Da metade. Bom, aqui não é pontilhado, é risco mesmo. Esse risco vai ficar até o 14,5, ó. Aqui é 14,5 e aqui é 10,5, tá? Então eu tenho que fazer obrigatoriamente do 10,5 até o 14,5. Pode falar, Júlia. Otávio, não é 11, 3 e 14, 1? O senhor colocou 11, 1 e 14, 3. É verdade. Mas tá fácil corrigir. Obrigado, Júlia. Por nada. Como eu digo, só errei para ver se você estava prestando atenção. Mentira, né? Mas a gente fala. Entenderam o histograma, o que é? Não é um gráfico de barras, tá? A área embaixo do histograma, ela vai representar muita coisa. Tá certo? Então, isso é um histograma. Tá certo? O que é um polígono de frequência? Aliás, eu vou fazer o polígono de frequência dentro do histograma. Tá? Vamos fazer uma coisa aqui. Escrever histograma de roxo e fazer o polígono de frequência. Histograma é de roxo, tá? Eu vou fazendo o mesmo gráfico porque eu economiza paciência dos 6. Histograma
Agora, o que é o polígono de frequência? Vamos fazer de que cor? Vermelho. O polígono de frequência, nesse caso, ele é mais fácil. Polígono de frequência, eu vou pegar exatamente no 11 e pôr uma bolinha ali no meio. Tem que ser exatamente no 11. Aqui tem que ser exatamente no 12. Aqui tem que ser exatamente no 13. Então, vou falar, mas sempre é assim? Não. Tem que, quando for dado agrupado. Aqui é no 14 e eu tenho que fazer sempre um a mais. No 15 e no 10. E eu vou riscar assim. Aqui ficou em cima, tá? Mas é em cima. Entenderam o que é um polígono de frequência, o que é um histograma? Conseguiram entender o que é polígono de frequência, o que é histograma? Horroroso. Tá horroroso. Mas... perguntas? Bom, tem tão pouca gente aí que... ninguém quer fazer pergunta? Agora vamos fazer ogiva de Galton, tá? Pessoal, alguém fala alguma coisa aí para não me deixar no vácuo? Não apaga esse gráfico, não. Não, eu vou fazer ogiva agora. Tá. Bom, a ogiva, ela é um gráfico da frequência acumulada. Viu, Sara? Eu vou falar agora, você estava perguntando frequência acumulada? A ogiva é a frequência acumulada. Só que era o contrário, né? Aqui era 3 e aqui era 1. Então é o contrário aqui. Então a frequência acumulada é 3, 11, 19 e 20. Então aqui eu vou ter que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? Não vou numerar não, tá? Aí eu vou colocar ali 11, 12, 13. Eu tenho boas aulas que eu faço isso explicando na lousa, tá? Tem boas aulas desse assunto na lousa. Então vamos lá. 11 é o 3, né? Eu vou fazer agora a ogiva de Galton. Ogiva é aquele negócio de disparar míssil, tá? Eu não sei se tem a ver alguma coisa, mas vamos lá. A ogiva de Galton, eu vou marcar a frequência acumulada. 11 é 3. 11 é 3. Frequência acumulada. 12 é 11. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vocês não vê meu mouse aí, mas eu estou contando aqui. Então, 12 é 11. Toda vez que falar gráfico de ogiva ou ogiva de Galton, é o gráfico da frequência acumulada. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sabe os gráficos da pandemia de Covid-19, que vai mostrando o crescimento da Covid? São ogivas de Galton, tá? Elas são ogivas porque elas mostram o crescimento, tá? Então, elas são importantes para você analisar a inclinação do ângulo, tá? Eu sempre preciso colocar o 10 para começar, que é um valor antes. Não 10, valor uma unidade antes. Então, essa é a ogiva de Galton, tá? Ogiva de Galton nada mais é que o gráfico da frequência acumulada, tá? Então, ogiva de Galton é o gráfico da frequência acumulada. Não sei se vocês percebem que essas coisas têm cara de que vão ter utilidade, né? Vocês vão ver que o histograma precisa, é obrigatório. E aqui o polígono de frequência é obrigatório começar no 10 e terminar no 15. E o histograma é obrigatório começar no 10,5 e terminar no 14,5. Isso tem a ver, na hora que vocês forem calcular as medidas estatísticas, com a área embaixo da curva, tá? Nesse caso aqui,
o histograma é mais importante que o polígono de frequência, e o polígono de frequência vai ser mais importante depois. Deu para entender histograma, polígono de frequência e ogiva de Galton? Por que precisa começar no 10? Porque é um antes, né? Porque é convenção, né? Para você também, esse objeto fazer sentido, porque ele não começa no 3, ele começa em algum lugar. Isso aqui é importante, porque a inclinação dessa reta indica alguma coisa, certo? Se eu estiver falando do Covid, quanto menor a inclinação, menos... Não, mas como assim mais fácil? Ogiva... O polígono de frequência é uma ogiva com dado absoluto, né? O polígono de frequência é mais fácil que ogiva, né? Porque você não precisa fazer dado agrupado, né? É igualzinho da ogiva, idêntico, só que é com a frequência normal. É ogiva. Galton é um físico. Posso passar para frente? Alguma pergunta, observação e comentário? Pessoal, tinha bastante gente aí, o pessoal falou, isso é muito fácil, vai embora. Até os mais animados foram embora, Natália estava super atenta, Jamile. O histograma é o seguinte, ó, o 11, deixa eu ver se eu consigo fazer dessa cor. Ó, o 11 tem 3, né? Então eu faço um risco assim no 3, ó. O 12 tem 8, então eu faço um risco assim no 8. O 13 tem 8, então eu faço um risco assim no 8. E o 14 tem 1, então eu faço um risco assim no 1, de acordo com a tabela. Depois é só ligar tudo. Sempre na metade. Depois eu ligo tudo, entendeu? Então, olha, aqui é o 3, ó, daqui até aqui é 3, aqui é 8, aqui é 8 de novo, e aqui é 1. São os dados da tabela, tá? Só que eu faço metade para frente de um e metade para trás do outro. Certo? Tá. Agora nós precisamos falar sobre dados agrupados. Vamos lá. Isso aqui é organização de dados. Ah, mas tem gráfico de setores. Isso é outra coisa, tá? Estou falando de objetos abstratos da matemática. Posso passar para frente? Eu vou passar. Ó. Se alguém quiser, tira um print aí que eu vou passar para frente. Então vamos lá. Agora, vamos falar que eu estou usando outro dado. Eu estou falando da altura dos caras, tá? E a altura é assim. A altura deles, tá? Estou fazendo uma lista das alturas. A altura. Não. Tá? Eu estou colocando as alturas. Fala para mim. Se eu for analisar cada altura que tem aqui, a maioria das alturas tem um só. Só tem um de 1,52. Só tem um de 1,55. Só tem um de 1,59. 1,53, 1,54, 1,56, 1,57, 1,58, nem tem. Certo? Só tem um de 1,60. De 1,61 nem tem. De 1,62 tem um. De 1,63 tem 2. Compensa eu fazer um gráfico de cada um dos dados aqui? Ou seria uma atitude pouco inteligente da minha parte fazer um dado de frequências de cada um dos valores? Você concorda que não seria nada prático?
Concorda comigo? Bom, vocês estão me deixando meio no vácuo, pessoal. Então eu entendo. Fica gravado cedo, Thiago. Espera aí que aqui é o plot twist, tá? Então, essas alturas aqui são feitas em intervalos, porque seria pouco prático fazer isso. Aí, o que eu falo? Eu crio os intervalos de classe, tá? E eu faço uma tabela de dados agrupados e intervalos de classe, que eu chamo de tabela de dados agrupados. É a que cai no Enem, tá? Todo Enem cai esse tipo de tabela. Então, o que eu faço? Eu coloco intervalos. Tem um critério para fazer, mas vamos colocar aqui. Quem tem de 1,60, não, de 1,50 até 1,59. Quem tem de 1,59, quem tem de 1,59 a 1,60 até 1,69. Quem tem de 1,70 a 1,79, quem tem de 1,80 a 1,89. Agora fica mais fácil de contar, né? Eu não vou fazer tabulação, eu vou pegar aqui, ó, tem 3 com menos que nesse intervalo, de 1,50 a 1,59, 3. De 1,60 a 1,69, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nesse intervalo. De 1,74, de 1,70 a 1,79, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 1,80 a 1,89, eu tenho 1, 2, só 2. Entenderam o que eu fiz aqui? Eu agrupei intervalos de classe. Eu fiz uma tabela de dados agrupados. E a minha frequência agora indica o intervalo de classe. Tá? Eu estou falando de estatística, tá? Tabelas de dados agrupados agora. Na minha tabela, olha o que eu vou fazer. Tá? E se uma pessoa tiver 1,59,5, aonde que ela entra nessa tabela? Não entra em lugar nenhum. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou organizar melhor esses intervalos, tá? Os meus intervalos eu vou fazer da seguinte forma: 1,50 até 1,60, só que eu não vou incluir 1,60, sabe? Eu vou fazer assim, ó. O que significa esse símbolo aqui? Lembra do intervalo da matemática lá que você estuda no primeiro ano do ensino médio? O professor não ensina a fazer assim, ó? Ou não ensina a fazer uma reta, e aqui é bolinha fechada, 1,50, e 1,60 é bolinha aberta? Lembra disso? Aqui a gente vai fazer esse símbolo aqui, que significa incluir 1,50 e não inclui 1,60. Aqui inclui 1,60 e não inclui 1,70. Porque se for 1,59999, está nesse intervalo. Aqui inclui 1,70 e não inclui 1,80. Aqui inclui 1,80 e aqui não inclui 1,90. Aliás, eu posso incluir 1,90 na última coluna, porque caso tenha alguém de 1,90, não fica de fora. Tá? Entenderam o que eu fiz aqui? Essa tabela chama tabela de dados agrupados. E cada intervalo aqui é um intervalo de classe. Eu posso dizer que eu tenho 1, 2, 3, 4 classes. Tá? Ok? Frequência absoluta. Já expliquei o que é. 3, 8, 7, 2. Como deu um total de 20 do mesmo jeito, vou colocar total 20. Qual que é a frequência relativa? Então, esse símbolo aqui, Milena, é a mesma coisa que bolinha aberta e bolinha fechada, tá? Qual que é a frequência relativa? Porcentagem. 15%, 40%, 35%, 10%.
Mas presta atenção, depende do intervalo que eu estiver usando. Então, você pode fazer de um jeito, o teu coleguinha a mesma tabela com outros números, porque ele pode escolher outro intervalo. Ficou torto, né? Tá subindo. Frequência absoluta e frequência absoluta relativa é frequência acumulada absoluta, frequência acumulada relativa. Frequência acumulada 3, 3 mais 8, 11, significa que tem 11 pessoas com menos de 1,70. 11 mais 7, 18, tem 18 pessoas com menos de 1,80, e aqui 20, e aqui frequência acumulada relativa. Tá? Deu para entender como é que faz uma tabela de dados agrupados em classe? Certo? Vamos fazer agora o histograma, polígono de frequência e... Guarda aí, ó, 3872. Vamos por aqui, 3872. E começa nos 50. Tá? Aqui é bem diferente, tá? Polígono de frequência e o histograma. Ele é o contrário, tá? Aqui eu vou pôr 1,50, tem que ter 1,40 aqui, 1,40, 1,50, 1,60, 1,70, 1,80, 1,90, tá? Deixa eu apagar isso daqui e essa reta também para fazer menor, tá? Tá tudo torto. Eu acho que eu tô perdendo a coordenação. Eu não tenho coordenação motora fina. Tem que pôr 2,6 também. E aqui eu vou pôr de 1 a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá. De 1,50, histograma é fácil aqui. Se no outro você achou o polígono de frequência mais fácil, aqui o histograma é mais fácil. De 1,50 a 1,60 é 3, então, olha como é fácil. De 1,50 a 1,60 é 3. Certo? Muito fácil, né? De 1,60 a 1,70 é 8. Isso. De 1,70 a 1,80 é 7. Peraí, vamos fazer um pontilhado aqui. Esses pontilhados são opcionais, tá? Se tiver no computador, você não precisa fazer. Se tiver no papel quadriculado, não precisa fazer. Peraí que ali era pontilhado. Viu? Esse pontilhado, se você estiver usando um papel quadriculado, não tem necessidade de fazer. Tá? É só seguir a reta. E ali 2. Histograma parece natural, concorda? Então, ele já põe pontilhado, João, para que você não precise ficar desenhando, tá? Se a questão é dissertativa, agora na questão de múltipla escolha, tá? E eu vou dizer agora o polígono de frequências. Polígono de frequência é mais complicado, porque eu tenho que colocar na metade do intervalo. Exatamente na metade. Tá? Então é o contrário do outro, tá? No outro, o polígono de frequência é mais fácil. Aqui o histograma é mais fácil. Certo? Ok? Deu para entender histograma e polígono de frequência? Então, tranquilo, né? Tranquilo. A ogiva
A ogiva é acumulado, então a ogiva vai ser 3, 11, 18 e 20. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai caber. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. O que eu vou fazer para marcar a ogiva? Ogiva nuclear. Pode ser pelo mesmo nome. 3 eu não posso colocar, tem que pôr no meio entre 1,50 e 1,60. É bem no meio entre 1,50 e 1,60. Exatamente no meio, tá? Tem que ser exatamente no meio de 1,60 e 1,70. Tá tudo torto, tá? Exatamente no meio de 1,70 e 1,80. E exatamente no meio de 1,80 e 1,90. Eles não vão fazer feio desse jeito. Eu tenho vídeos sobre isso, tá? E aqui zero. E aí só tchuc, 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 tchuc. E eis a ogiva de Galton. Tá bom? Isso para a tabela de dados agrupados. Tá certo? Ok? Nossa, vocês não têm ideia de quantas vezes na vida eu já dei essa mesma aula. Milhões. Não, milhões não, né? Deve ter dado umas 100 vezes, mais ou menos. Tá? Vamos para o meu material para vocês entenderem. Posso ir para o meu material? Começa com 10? Não começa com 10, não, é? Aonde começa com 10? Não, porque aqui é outros números, né? Aqui é 1,40, 1,50, 1,60, 1,70, 1,80. Eu tenho que começar dos valores que eu tenho que dar, né? Não, porque ali os valores eram 10. Aqui os valores é 1,50, 1,60, 70, 80. Eu tenho que olhar os valores que tem aqui. Se lá tivesse 1.000, 2.000, 3.000, não é o 10. Aqui é o intervalo antes. Então, se ali é 1,50... Ah, deixa eu salvar o nome aqui. Existe um nome chamado H minúsculo, que é chamado de amplitude do intervalo, que é o tamanho do intervalo, que é 10 centímetros aqui, tá? 0,10. Vamos lá para o meu material. Vamos lá para o meu material. No meu material, esse material foi escrito e reescrito durante décadas, então vocês vão ver 1000 coisas diferentes. Então, organização de dados. Então, organização em tabelas. Aí eu dou o mesmo exemplo que eu fiz aqui, só que eu ponho mais valores. Aí a idade, eu fiz o rol das idades. E aí eu faço a tabela, exatamente o que eu expliquei com você, só que aqui eu faço primeiro frequência absoluta e relativa, para depois fazer acumulado, tá? Aí tem um monte de dados. Depois eu falo da tabela de dados agrupados. Eu não estou falando de frequência, eu não estou falando de frequência acumulada por enquanto, tá? Aí eu falo um monte de coisa aqui. Eu acho que a aula que eu explico é melhor do que essa aqui. Eu precisava melhorar esse texto, tá? Quanto mais eu olho para o texto, mais eu quero melhorar. Organização dos dados coletados. Olha aquele intervalo de classe que eu estou fazendo, só que tá feio pra caramba, tá? Aí eu falo frequência. Eu devia ter posto frequência acumulada. Ah, eu ponho frequência acumulada depois. Aí lá, frequência acumulada. Eu nunca vou conseguir escrever um livro do jeito que eu dou a aula. Olha, e tem um vídeo, tá vendo? 3 minutos e 29 explicando o que é frequência acumulada. E o legal desse vídeo é que é uma aula mesmo, quer ver? Será que eu consigo clicar nele? Segurar o Ctrl e apertar, ó. Eu quero abrir outra janela. É um vídeo meu na sala de aula, tá?
Não vou fazer isso porque celular, o computador é uma porcaria. Ó, uma outra coisa é a tabela de dupla entrada. Sabe o que é uma tabela de dupla entrada? É quando você tem mais de uma variável. Aqui você tem uma variável, que é a idade, que é uma variável, E a outra idade é sexo. Idade é uma variável, sexo é outra. Então, o que eu faço? Eu faço uma tabela de dupla entrada. Eu coloco tanto aqui o sexo quanto a idade. Ficou torto, mas dá para entender. E faço os dados. Frequência absoluta, frequência relativa. Tá? Que eu explico é o diagrama de Carroll, tá? Que é o cara que inventou a Alice no País das Maravilhas. Aí tem os vídeos, olha. Tem o vídeo, a ideia da tabela dupla entrada. Tem bastante vídeo para estudar isso aqui. Eu preciso melhorar esse material, porque eu não estou feliz com ele. Tá? Preciso fazer mais sintético. Tá? Frequência absoluta e relativa. Formatação de tabela. Explica as normas ABNT aqui. Uso do Excel, para quem quiser aprender como usa o Excel. Os gráficos de barra, linha, coluna. Isso aqui é pictograma. Tá bem famoso por causa da Olimpíada dos pictogramas. O infográfico. Tá? Fala o tipo de gráfico. Isso aqui é coisa que vocês sabem de escola, né? Enganar os outros com gráfico. Olha que enganação. Tá? Olha esse gráfico aqui. E olha esse gráfico aqui. Olha esse gráfico tentando manipular a informação. Esse era o gráfico real, tá? Esses tempos atrás, o governador de São Paulo, ele manipulou um dado de uma informação num gráfico desse jeito aqui. Só que eu não ponho do governador de São Paulo aqui para não dar polêmica. Tá? Construção de gráfico de Excel. A formatação de gráfico não tá legal. Tem que... Aqui, ó, histograma, polígono de frequência. Aí. Esse tá bonitinho. Mas tá... Detalhamento do construção do histograma e polígono de frequência, olha lá. Esse eu que fiz. E esses estão legais, que eu que construí. Mesmo feio, ele tá certo. E aqui é o ogiva de Galton. Tá falando da pandemia aqui, ó. Isso aqui é do coronavírus. Quando tinha só 233 mil casos, tá? Então, isso aqui é do corona, é o ogiva de Galton. Olha as mortes por coronavírus, 4 mil. 4 mil. E aqui é a ogiva de Galton, tá? Olha aqui a ogiva. Olha aqui a morte por coronavírus. Não, 15 mil. Esse é mais antigo. Certo? E aqui eu explico como construir ogiva. E aqui tem aulas, olha, tá vendo? Aula, 19 minutos de aula. Vale a pena assistir essas aulas. Tá? Olha lá, ogiva, tem bastante exercício aqui. Olha aqui como que aparece, ó. Olha como fica mais fácil colocar os dados nesse quadriculado aqui. Não é exponencial, né? Não é exponencial, é frequência acumulada. Frequência acumulada não é necessariamente exponencial. No caso do coronavírus, você pode modelar para uma função que se aproxima da exponencial. Em geral, tem uma tendência a ser exponencial em algumas situações, mas não é necessário. Às vezes pode ser linear. Tá? Se as grandezas forem diretamente proporcionais e tiver uma distribuição homogênea, vai ser um gráfico linear. Tá? Então, aí, eu tenho tudo quadriculado, bonitinho. Eu devia ter usado isso aqui, né? Fui tonto. E aqui eu explico da fórmula de Sturges. Tem até logaritmo envolvido. A fórmula de Sturges, acredito que não vai cair no concurso, tá? É um jeito de distribuir frequência de uma forma mais técnica. Eu dei aula tantos anos de estatística que esse material ficou uma porcaria. Deixa eu mostrar para vocês.
As aulas do QR Code, elas são bem objetivas, mas nesse material eu não estou tendo certeza que ele é bom não, viu, Júlia? Eu espero que seja, mas não tenho certeza. Então, olha aí. Olha, quero só mostrar para vocês que jeito que é. Eu mesmo não me curti. Ah, não, não tô logado. Eu tô medo de não conseguir falar nem de medidas. Tá? Por que não apareceu propaganda? Como é que eu faço? Olha como é que é a aula. Exercício número 2 aqui. Se eu zerei. Elabore uma tabela de frequência. Olha que legal. Esses dados aí. É mais legal porque eu tô vendo a cara dos alunos, tá vendo? Cadê? Será que é propaganda? Ah, que feliz. Você foi acusado de escapar da sua linha temporal. Como se declara? Um Deus não tem que se declarar. Olha só, espera só um minuto. Nossa linha do tempo tá um caos. Aí, Paulo, você gosta de Marvel? Gráfico. Não, ó, é diferente para frequência acumulada. Tá vendo? Vocês assistem o gráfico. Eu já tô terminando mesmo. Você assiste a aula e eu tô explicando. Olha a ogiva, Sara. Às vezes você ficou com dúvida da explicação. Tá aqui, ó. Polígono de frequência explicando direitinho. Tem a pergunta dos alunos. E ali, tá vendo? Ó, histograma, polígono de frequência. Tá vendo? Então, vocês conseguem assistir a aula, tá? Vale a pena. Tem várias, tá? Essa aqui é um pedaço da aula. 31/1/2018, tá bom? Bom, pessoal, então, eu sinto dizer que a aula hoje encerra. Eu consegui explicar tudo. Quinta-feira eu vou fazer uma revisão geral, tá? Quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado por dizer que vale a pena ver o QR Code. Eu vou melhorar esse material no futuro, quem sabe. Espero. Sabe qual é o meu medo? De morrer sem ter terminado de escrever meu livro com todas as aulas que eu já dei. Morrer assim, com 115 anos, sem ter dado tempo, porque não dá tempo de eu escrever. Então, eu quero viver 115 anos no mínimo para ter tempo de escrever tudo, tá? Que é muita coisa. Então, quero agradecer a presença de vocês. Vou ficar aqui para salvar o chat. E para... Júlia, espero que você vai ser velhinha quando eu estiver pronto. Tá? Então, até quinta-feira, nesse mesmo horário e nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tá? Muito obrigado e valeu. Vai igual o Noge. Valeu!